A sala de reuniões ecoava com o silêncio tenso após as palavras do chefe. Não posso autorizar esses 4 dias, João. O projeto está no limite. João sentiu o mundo desabar. Seu pai havia morrido naquela manhã, e agora, em vez de luto, enfrentava a frieza corporativa. Ele saiu dali tremendo, o coração partido não só pela perda, mas pela humilhação de ser tratado como uma engrenagem descartável. Em Lisboa, a cidade das 7 colinas banhada pelo Tejo, João trabalhava como engenheiro de software na Tecnova, uma empresa de tecnologia em ascensão. Aos 28 anos, ele era brilhante, dedicado, mas carregava um segredo que o consumia: sua orientação sexual. Em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e conservadoras, ser gay não era algo que ele exibisse abertamente, especialmente no trabalho. Seu chefe, o Sr. Manuel Oliveira, um homem de 55 anos, casado, pai de família e devoto à igreja, representava tudo o que João temia. Manuel era conhecido por seus comentários homofóbicos velados, disfarçados de piadas, e por priorizar o lucro acima de qualquer humanidade. Naquela noite, João chegou ao apartamento que dividia com Pedro, seu namorado há 2 anos. Pedro, um professor de história de 30 anos, era o oposto de João, extrovertido, ativista pelos direitos LGBT, e sempre pronto para confrontar injustiças. O que aconteceu, amor? Você está pálido, perguntou Pedro, abraçando-o. João desabou em lágrimas, contando sobre a morte do pai e a recusa do chefe. Ele disse que o projeto é mais importante. Meu pai. Ele nem sabe que eu sou gay, Pedro. Morreu sem saber a verdade sobre mim. Pedro ouviu em silêncio, sua raiva crescendo. Isso é inaceitável. Você tem direitos, João. Pode processar por isso. Mas João balançou a cabeça. Ele não queria brigas legais, queria justiça imediata. Seu pai, um pescador aposentado de Setúbal, sempre o pressionara para ser um homem de verdade, casar e ter filhos. A pressão familiar o havia mantido no armário por anos, e agora, com a morte, veio o arrependimento. Eu devia ter contado a ele. Devia ter sido honesto. Pedro o consolou, mas no fundo, sabia que João estava à beira de um colapso. No dia seguinte, João foi ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Internamente, porém, uma tempestade rugia. Ele via os colegas rindo, alheios à sua dor. Manuel o chamou para uma reunião particular. João, entendo que é um momento difícil, mas precisamos focar. O cliente exige o software pronto em uma semana. João assentiu, mas seus olhos queimavam. Ele acessou o sistema da empresa, onde guardava códigos críticos. Como engenheiro sénior, tinha acesso a tudo. Uma ideia sombria surgiu: e se ele sabotasse o projeto? Não, isso seria loucura. Mas a dor o impulsionava. Em casa, Pedro notou a mudança. Você está planejando algo, não é? João confessou seus pensamentos sombrios. Quero que ele sinta o que eu sinto. Perda, humilhação. Pedro tentou dissuadi-lo. Isso pode destruir sua carreira, nossa vida. Mas João estava obcecado. Ele começou a copiar arquivos confidenciais para um pendrive, justificando para si mesmo que era apenas um backup. A tensão entre eles cresceu. Pedro via o amor de sua vida se perdendo na vingança. Enquanto isso, a família de João ligava incessantemente. Sua mãe, viúva agora, chorava ao telefone: venha para o funeral, filho. Seu pai gostaria que você estivesse aqui. Mas sem a folga, João mentiu, dizendo que o trabalho o impedia. A culpa o corroía. Ele se lembrava das brigas com o pai sobre comportamento masculino, das insinuações sobre sua solteirice. Você precisa encontrar uma boa moça, João. Não me decepcione. Essas palavras ecoavam, misturadas à rejeição do chefe. Naquela noite, sozinho no escritório após o horário, João executou o plano. Ele alterou linhas de código sutis no software principal, criando bugs que só apareceriam no lançamento. Não era destruição total, mas o suficiente para causar caos. Seu coração batia forte: era isso vingança ou autodestruição? Ao sair, ele se sentiu liberto, mas o peso moral o esmagava. O que eu fiz? Pensou, dirigindo para casa. Pedro esperava acordado. Você fez mesmo.
João assentiu, e eles discutiram ferozmente. Isso não traz seu pai de volta. E se descobrirem? Pedro questionava os limites da justiça pessoal. João defendia, ele me negou o luto. Agora, ele perde o projeto. A discussão revelou rachaduras no relacionamento. Pedro valorizava a integridade, enquanto João via na ação uma forma de afirmar sua identidade reprimida. Dias se passaram. O funeral aconteceu sem João, ampliando sua dor. Ele via fotos enviadas pela família, o caixão, as flores. A ausência o marcava como covarde. No trabalho, o caos começou. Bugs surgiram nos testes, atrasando tudo. Manuel enfurecido convocou a equipe. Alguém sabotou isso. João manteve a compostura, mas internamente tremia. Era o início de uma espiral. A pressão social pesava. Amigos da família cochichavam sobre sua ausência. Ele prioriza o trabalho sobre a família. Que tipo de filho é esse? João se isolava, questionando sua sexualidade como causa raiz. Se eu fosse hétero, talvez meu pai me aceitasse, talvez o chefe me desse a folga. Pedro tentava apoiá-lo, mas o segredo os separava de círculos sociais. Em uma noite chuvosa, João confrontou Manuel. Senhor, meu pai morreu, e o senhor me negou o luto. Manuel rebateu, negócios são negócios. Sinto muito, mas você entende. João explodiu, não entendo. O senhor é um hipócrita, com sua família perfeita. Manuel, ofendido, ameaçou demiti-lo. A tensão escalava, revelando preconceitos profundos. João voltou para casa destruído. Pedro o abraçou, mas avisou, isso vai nos custar caro. Eles fizeram amor pela primeira vez em semanas, mas era um ato desesperado, não apaixonado. João adormeceu pensando nas escolhas, vingança versus perdão, segredo versus verdade. O projeto desmoronava. Clientes reclamavam, ações da empresa caíam. Manuel investigava, suspeitando de João. A polícia foi chamada para uma auditoria interna. João entrava em pânico, questionando se valia a pena. Sua mãe ligou, venha para casa, filho. Precisamos conversar sobre seu pai. E sobre você. João viajou para Setúbal no fim de semana, deixando Pedro em Lisboa. A viagem de trem era um tormento, memórias do pai inundavam sua mente. Ele se lembrava das pescarias na infância, das lições duras sobre responsabilidade. Um homem não chora, João. Enfrenta. Mas agora, ele chorava em silêncio, escondido atrás de óculos escuros. Chegando à casa familiar, sua mãe o recebeu com lágrimas. Porque não veio ao funeral? Seu pai te amava tanto. João mentiu sobre o trabalho, mas a culpa o traía. Eles sentaram na sala, rodeados de fotos antigas. Há algo que você precisa saber, mãe. Sobre mim. Ele hesitava, o coração acelerado. Revelar sua sexualidade agora, após a morte do pai, parecia uma traição. Enquanto isso, em Lisboa, Pedro lidava com sua própria crise. Como ativista, ele participava de reuniões da ILGA Portugal, lutando por direitos LGBT. Mas namorar alguém no armário o frustrava. João precisa se assumir, confidenciou um amigo. Mas após essa perda, ele está pior. O amigo alertou, cuidado, Pedro. Não o force, pode perdê-lo. De volta a Setúbal, João e a mãe conversaram até madrugada. Ela contou sobre o pai, ele era rígido, mas te admirava. Sempre dizia que você era o futuro da família. João chorou, ele não me conhecia de verdade. Impulsivamente, ele revelou, mãe, eu sou gay. Tenho um namorado, Pedro. O silêncio foi ensurdecedor. Sua mãe piscou, processando. Gay. Mas. E os netos? A igreja? A rejeição inicial doeu, mas ela o abraçou. Eu te amo, filho. Mas isso é difícil. A conversa abriu feridas. A mãe confessou que suspeitava, mas o pai seria implacável. Ele era de outra geração, João. Católico fervoroso. João sentiu alívio misturado a raiva, porque não pôde contar antes. A pressão societal em Portugal,
com casamentos gays legais desde 2010, mas conservadorismo rural persistente o sufocava. Retornando a Lisboa, João encontrou Pedro ansioso. Como foi? Ele contou sobre a revelação. Pedro sorriu: estou orgulhoso de você. Mas a alegria durou pouco. No trabalho, Manuel o confrontou. Os bugs no código. Foram você, não é? João negou, mas o suor o delatava. Manuel ameaçou: se eu provar, você vai para a cadeia. A tensão no relacionamento crescia. Pedro questionava as ações de João: sabotagem. Isso não é você. É vingança cega. João defendia: ele me humilhou. Representa tudo que odeio: preconceito, hipocrisia. Eles discutiam sobre ética, onde termina a justiça pessoal. Pedro, influenciado por seu ativismo, via na lei o caminho. João, traumatizado, via na ação direta. Uma reviravolta veio quando um colega, Ana, confidenciou a João: eu sei o que você fez. Mas entendo, Manuel é um monstro. Ana, lésbica assumida, sofrer assédio dele, ele me demitiu quase por ser quem sou. João ganhou uma aliada, mas o medo aumentava. Eles planejaram expor Manuel, ocultando evidências de discriminação. Em casa, João e Pedro enfrentavam a família de Pedro. Seus pais, liberais, os apoiavam, mas questionavam a estabilidade. Com essa loucura no trabalho, como vão sobreviver? Pedro defendia João, mas internamente duvidava. E se perdermos tudo por isso? O clímax se aproximava. Manuel marcou uma reunião de emergência. João, com Ana, preparou um dossiê, e-mails discriminatórios, comentários homofóbicos. Mas João hesitava: expor isso revelaria sua sexualidade para todos. Estou pronto, pensou. Na reunião, Manuel acusou João abertamente. Você sabotou o projeto por vingança pessoal. João rebateu: você negou minha folga para o funeral do meu pai. E por quê? Porque sou gay. O silêncio chocou a sala. Manuel gaguejou: isso não tem nada a ver. Mas Ana interveio, mostrando provas. O caos irrompeu. Após a reunião, João foi suspenso, pendente de investigação. Ele saiu dali tremendo, mas empoderado. Pedro pegou: você se assumiu. Isso é enorme. Eles se beijaram na rua, ignorando olhares. Mas o preço era alto: possível demissão, processo legal. Em Setúbal, a mãe ligou: pensei no que disse. Seu pai teria aprendido a aceitar, com tempo. João chorou, sentindo uma ponte se formando. Mas a sociedade portuguesa, com suas divisões, o lembrava: progresso legal nem sempre significa aceitação cultural. João refletia sobre suas escolhas: a sabotagem foi errada, mas necessária para acordá-lo. Pedro o apoiava, mas avisava: agora, enfrentamos as consequências juntos. A investigação interna na Tecnova durou semanas. João, suspenso, passava dias em casa, ansioso. Pedro trabalhava, mas voltava cedo para apoiá-lo. Vamos superar isso, dizia, mas a tensão financeira crescia. Contas acumulavam. João questionava: valeu a pena? Amigos LGBT de Pedro os visitavam, oferecendo suporte. Em uma reunião informal, discutiam preconceito no trabalho. Em Portugal, leis protegem, mas chefes como Manuel ignoram, disse um. João compartilhava sua história, sentindo-se parte de uma comunidade pela primeira vez. Mas o isolamento passado o marcava, anos no armário o deixaram desconfiado. Uma ligação da mãe trouxe conforto: venha nos visitar com Pedro. Quero conhecê-lo. João hesitou, mas aceitou. A viagem a Setúbal foi reveladora. Pedro e a mãe se deram bem. Ela cozinhou bacalhau, contando histórias do pai. Ele era teimoso, mas amava você. Pedro, historiador, conectou: a história de Portugal é de mudanças, da ditadura à democracia, à igualdade. A mãe assentiu, mas admitiu: na minha geração, é duro mudar. De volta, a investigação avançava. Manuel negava discriminação, alegando performance ruim de João. Mas e-mails vazados provavam o contrário. Comentários como: esses tipos não se concentram no trabalho. Ana testemunhou, fortalecendo o caso.
João enfrentava dilema moral: confessar a sabotagem. Pedro aconselhava honestidade: mentira destrói mais. Mas João temia prisão. Foi um erro, impulsionado pela dor. Eles discutiam noites inteiras sobre ética: vingança justifica meios. Uma traição inesperada veio de um colega, Tiago, que invejara a promoção de João. Tiago testemunhou contra ele, exagerando bugs como intencionais. João se sentiu traído: ele sabia da minha perda. Pedro o consolou: inveja é veneno. O julgamento interno chegou. Na sala, Manuel presidia, mas advogados estavam presentes. João apresentou sua defesa: a negação da folga violou leis laborais. Minha ação foi errada, mas provocada. Ele confessou a alteração de código, chocando todos. Manuel triunfou: veja. Sabotador. Mas o conselho virou: provas de discriminação pesaram mais. Manuel foi demitido, João multado mas reintegrado com advertência. A vitória era amarga, reputação danificada. Em casa, Pedro questionou: e agora? Você volta para lá. João decidiu sair: preciso de um novo começo. Eles planejaram o futuro, talvez abrir uma startup, usando skills de João. A família de João evoluía. Irmãos, inicialmente chocados, aceitavam Pedro. Em uma ceia, discutiam sociedade: Portugal mudou, mas vilarejos ainda julgam. João via progresso pessoal. Mas danos emocionais persistiam. João tinha pesadelos com o pai: você me decepcionou. Terapia ajudou, explorando trauma. Pedro propôs casamento: vamos oficializar. João aceitou, mas duvidava: após tanta dor, merecemos felicidade. O escândalo vazou para a mídia. Jornais portugueses cobriram: discriminação em tech exposta por engenheiro gay. João virou símbolo relutante de luta. Com a demissão de Manuel, a Tecnova tentava se recuperar. João, reintegrado, mas desconfortável, pediu demissão. Não posso ficar onde fui humilhado. Pedro apoiou: vamos para frente. Eles se mudaram para um apartamento menor no bairro Alto, coração boêmio de Lisboa. Pedro continuou ensinando, João freelancava. A liberdade financeira era precária, mas emocional, libertadora. João se envolveu mais com ativismo, juntando-se a Pedro em eventos. Em uma marcha do orgulho, ele falou publicamente: perdi meu pai sem me assumir. Não deixem o medo vencer. Aplausos o empoderaram, mas atas online atacavam: sabotador hipócrita. A mãe visitou, trazendo reconciliação. Seu pai teria orgulho de sua coragem. Eles visitaram o túmulo, João confidenciando: pai, sou gay e feliz. Lágrimas curavam. Mas uma reviravolta: Manuel processou João por difamação. Ele destruiu minha reputação. João contra-atacou com provas. O tribunal em Lisboa era tenso, testemunhas incluíam Ana e Tiago, que agora se arrependia. No julgamento, Manuel defendeu: sou tradicional, não discriminador. Mas e-mails o condenavam. João testemunhou: sua negação me quebrou. Mas eu errei também. O juiz decidiu a favor de João, multando Manuel. Vitória trouxe alívio, mas custo: honorários advocatícios esvaziaram poupanças. Pedro e João discutiam: valeu o preço. Pedro: sim, pela verdade. Eles casaram em uma cerimônia simples, com família e amigos. A mãe de João chorou de alegria: vocês são lindos. Mas a ausência do pai doía. Pós-casamento, João lançou uma app para suporte LGBT no trabalho. Sucesso veio devagar, mas inspirava. Conflitos internos persistiam. João questionava: fui herói ou vilão? Pedro respondia: ambos. Vida é cinza. Sociedade reagia mista: apoio urbano, rejeição rural. Em Setúbal, vizinhos fofocavam: o filho gay causou escândalo. João e Pedro adotaram um cachorro, simbolizando família. Mas discussões surgiam: Pedro queria filhos, João temia repetir ciclos. Uma traição final: Ana, aliada, vazou detalhes para a imprensa por fama. João se sentiu usado: amigos falsos. Eles superaram, fortalecendo o laço. João refletia:
danos da repressão societal duram, mas luta vale. Anos passaram, João e Pedro construíam vida estável. A app de João cresceu, ajudando milhares. Ele palestrava sobre discriminação laboral. Mas fantasmas retornavam. Em um evento, encontrou Manuel, agora desempregado. Você destruiu minha vida, acusou. João rebateu, você destruiu a minha primeiro. Diálogo revelou, Manuel lutava com preconceitos, filho gay o forçara a refletir. Desculpe. João perdoou, mas não esqueceu. Em casa, Pedro e João discutiam a adoção. Estamos prontos. João temia, e se eu falhar como pai? Pedro, você é forte. A mãe de João adoecia, ele a cuidava, reconciliando passado. Conte sobre seu pai para meus netos um dia. Sociedade evoluía, Portugal aprovava leis mais fortes contra a discriminação. João via mudança, mas lenta. Uma crise, Pedro recebeu oferta de emprego em Porto. É uma promoção. João resistia, Lisboa é nosso lar. Discussão revelou inseguranças, João temia abandono. Eles comprometeram, mudaram juntos. Em Porto, nova vida. João expandiu negócios. Mas trauma persistia. João tinha terapia semanal, lidando com luto e identidade. Em uma viagem a Setúbal, visitaram túmulo. João, pai, perdoo você. Paz veio. Pedro e João adotaram uma criança, Miguel. Paternidade testava, noites sem dormir, mas alegria. Conflitos sociais, escola questionava dois pais. Eles lutavam, ensinando tolerância. João refletia sobre jornada, da negação à aceitação, preço alto, mas valioso. Com Miguel crescendo, João e Pedro enfrentavam novos desafios. A criança perguntava sobre avô, porque ele não me conheceu. João contava a versão editada, ensinando honestidade. Negócios de João prosperavam, ele empregava LGBT, criando ambiente inclusivo. Manuel, reformado, contatou, seu apa ajudou meu filho. Reconciliação inesperada. Em uma conferência, João compartilhava, minha história é de perda e ganho. Neguei folga, perdi pai, mas ganhei voz. Vida familiar florescia. Férias em Algarve fortaleciam laços. Mas João questionava escolhas passadas, sabotagem foi certa. Pedro, nos trouxe aqui. KT Tuc, a vingança pessoal justifica a quebra de regras éticas, ou sempre leva a mais dor?